Os cabelos merecem atenção. E hoje é o Dia Nacional dos Carecas. Pois é, será que é dos carecas que elas gostam mais? Brincadeiras à parte, o assunto é sério. Jovens sofrem com calvície, 25% dos jovens têm calvície. 50% dos homens, ou seja, metade dos homens com mais de 50 anos, têm calvície. E a gente vai falar sobre o assunto, a gente vai falar sobre causas, tratamentos e até transplantes de cabelo com o doutor Mohamed Najmedine, que é cirurgião geral e cirurgião capilar. Bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcio, obrigado pelo convite. Vamos começar falando das causas da calvície? Então, existem várias causas. Claro que a gente sabe que a principal realmente é o fator genético. Hereditariedade. Então, hereditariedade é a principal. Mais de 90% dos casos de calvície hoje são devido à causa genética, né? Então isso é sabido já, não se discute. Tem pai, tem avô careca, pode apostar. Então, atenção meninas, vocês estão namorando, já olhem para o pai, vejam, para o sogro, né? Para o sogro, para ver se é careca. Porque a tendência é repetir. Mas não necessariamente quer dizer que o namorado, enfim, vai virar calvo, né? Vai ser careca, enfim. Né? Ele tem uma grande chance. Então isso realmente fala muito mais a favor de desenvolver... A força genética. Com certeza. E existem outras causas, né, como a gente estava falando, seja alimentação, né, alguma doença de tireoide, por exemplo, né, uso de anabolizantes, o próprio tabagismo, sedentarismo, enfim, outros fatores... A Covid impactou bastante. Impactou bastante. Ela causou, na verdade, o que a gente chama de eflúvio telógeno. Né? O que é isso? O cabelo ele cai por um certo período numa velocidade muito maior do que o normal, mas normalmente depois ele recupera. Tá? Seria isso que acabou acontecendo na época do Covid, quando a pessoa acabou, né, sendo infectada, vamos dizer assim. E qual é o tratamento? Basicamente, hoje, a gente tenta o tratamento clínico, né, quanto o paciente mais jovem ele é, a gente tenta fazer um tratamento clínico, né, baseado em medicações, seja ela oral ou tópica de passar no cabelo, para tentar postergar o máximo possível essa queda, esse grau de calvície, para ele não avançar, né? Então a gente acaba utilizando medicações para bloquear e para fortalecer o fio. Quando isso já não chega num ponto que não consegue mais, né, ou quando aquilo já começa a incomodar o paciente de uma forma que não está mais resolvendo, aí sim a gente já parte para um outro tipo de tratamento, que seria o próprio transplante. E não é implante, transplante, porque você tem que ver a questão da rejeição. Então, né? Justamente, a gente transplante porque a gente retira o folículo do próprio paciente. Entendi. Porque já foi tentado, na verdade, tirar de outras pessoas e não deu certo, deu rejeição. Né? O implante, quando se fala implante, é quando se tira um cabelo artificial. E aí é pior ainda, né? Aí é pior ainda, o risco de rejeição é muito maior e também a questão de ser artificial, né? Não tem a naturalidade que um transplante capilar feito da própria pessoa tem. E o transplante funciona como? Tira normalmente da base da nuca, né? Normalmente se tira da área que a gente chama de área doadora, que são as laterais e a parte onde posterior. Onde a gente tem mais cabelo. A gente tem mais cabelo ali, se preserva mais, porque essa região tem uma genética diferente. É um fio que não cai mais. Então, a grande vantagem do transplante também é essa, né? É tu fazer um transplante e esse fio não cai mais depois. Ah, porque a característica do fio é um fio que não cai mais. Isso, ele não tem um receptor que a gente chama, assim, resumindo, um receptor androgênico onde o hormônio que causa a queda, o DHT, se liga e leva ao afinamento e à queda do fio. Então, esses fios da lateral e da parte de trás, eles não têm esse receptor, então eles têm uma característica, né, uma genética diferente, uma qualidade diferente que não cai mais. Então isso dá uma certa segurança, digamos assim, a quem vai passar pelo processo. Pelo procedimento. Porque você faz lá um transplante, investe tempo, dinheiro, expectativa, e aí depois você fica com o cabelo lindo, mas daqui a pouco pode ter o risco de perder de novo. Então isso não acontece. Isso não acontece, mas os outros fios podem continuar caindo. Esse é um grande ponto também importante que eu sempre pego no pé, alerto para o paciente, é que não adianta ele só fazer o transplante e não cuidar dos outros fios que ele tem, principalmente porque a gente tem operado os pacientes cada vez mais jovens, né? Que às vezes só tem uma entradinha, mas está incomodado com aquilo, está mexendo com a autoestima dele e tem que avisar, tem que orientar que ele tem que continuar cuidando dos outros fios, senão eles vão continuar caindo e, teoricamente, a longo prazo, o que vai acontecer? Falhas. Fica o transplantado, que esse realmente falhas. Não cai mais, e ficam falhas em outras partes do couro cabeludo. Como é que é o processo do transplante? Para quem já está em casa, está curioso, caramba, eu quero fazer, será que eu posso fazer? Todo mundo pode fazer para começo de conversa? Teoricamente, sim, né? Claro que tem que avaliar o grau de calvície, a área doadora, essa relação dela, quantos folículos a gente necessitaria para
cobrir uma região, né? Então a gente tem que ver se o paciente tem aquilo suficiente. Hoje, na verdade, a gente já consegue extrair pelos de outras partes do corpo, como a gente tem feito, de barba, de tórax, como a gente fez agora essa semana que passou. Então a gente acaba, né, tendo outras opções para fazer essa complementação, que a gente fala, né? Então a gente sempre dá um jeito, como se diz. Então outras partes então, a do corpo todo podem... mundo pode fazer? Teoricamente sim. Claro que uma avaliação prévia com um cirurgião é necessária para se ter essa certeza, né? Mas já aconteceu de ter que contraindicar o procedimento, porque realmente o grau de calvície do paciente era muito alto, muito grande, um grau 7, que é o maior de todos, e a área doadora dele não teria de outras partes do corpo para conseguir fazer essa cobertura necessária. E aí não vale a pena fazer. Aí não vale a pena fazer. Realmente a gente conversa melhor e fala, ó, no teu caso, infelizmente, não vai ser possível. Assume. Tem que ser, né? E seja feliz. Justamente. Tá, então viu a base de doação de a parte cabelo. A área doadora. Tá, depois. Então o que a gente faz? Começamos com a extração dos folículos, né? Dói? Normalmente não dói, porque a gente faz com anestesia no local, né? O paciente recebe medicação também para dor. Após essa extração feita, são feitas as incisões, como se chama os furinhos, né? Os buraquinhos para colocar o folículo, e depois então é feita a implantação. Não são 3 etapas. Planta, literalmente. Literalmente planta o fiozinho, tá, né? E então é um processo relativamente demorado, leva de 6 a 8 horas, né? A gente faz isso tudo, claro, num dia só. 6 a 8 horas? Isso anestesia? É uma média de tempo. Com anestesia local, a gente também hoje tem o serviço de anestesiologista, que também pode fazer o acompanhamento e ter uma sedação um pouquinho mais profunda, ter uma sedação, né, ter uma anestesia um pouquinho mais forte, vamos dizer assim, para o paciente realmente dorme do início ao fim. Também isso é possível. Para aqueles pacientes um pouquinho mais medrosos, né? A gente também tem essa possibilidade, né? Mas o paciente vai para casa no mesmo dia, normalmente retorna no dia seguinte, faz troca de curativo com a gente na clínica, e após isso, praticamente vida normal em 48, 72 horas no máximo, ele está exercendo suas atividades normalmente. E aí o tempo para ver o resultado é de crescimento do cabelo normal, ou não? Aí é que tá. Normalmente, o fio transplantado ele vai cair, ele sofre por um processo inicial de queda no primeiro mês, e após 3 meses ele começa a nascer e crescer. Tá? Então o processo mesmo, o resultado, ele se dá por volta de 12 a 18 meses. Nossa. É um processo lento, demorado. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência, justamente. E os resultados a princípio? São ótimos, naturais, são muito bons. Né? A questão do fio a fio, que a gente chama hoje a técnica atual, né? Que antigamente se fazia o corte, que a gente chamava de fute. Hoje a FUE é o fio a fio. Então causa muito mais, dá muito mais naturalidade ao aspecto, né, ao resultado do transplante. Agora, doutor Mohamed, isso tudo que o senhor falou vale para as mulheres também? Pode ser feito em mulheres também. Normalmente na mulher uma grande dúvida é a questão de raspar ou não o cabelo, né? Elas têm essa dúvida. No homem a gente acaba normalmente raspando tudo. Na mulher a gente só raspa o quadrante atrás, na parte da nuca, para poder fazer a extração. Depois a gente, normalmente mulher, qual é a queixa dela? É testa muito longa, né? Entrada, então a gente não precisa estar raspando o resto do cabelo. Preenche só aquela falha. Preenche só a região que realmente está necessitada e que está sem ou com pouco cabelo. Mas o procedimento é o mesmo? É o mesmo, basicamente. Aí, tá bom. No Dia Nacional dos Carecas, a gente trouxe aqui muitas informações. Ô, Gabriel, a gente tem mensagens para a gente dividir aqui com o TEP? Porque eu pedi mensagens, então estão chegando novas mensagens. Deixa eu ver, não tem nenhuma mensagem nova do que eu já coloquei aqui? A gente recebeu várias mensagens dos carecas bem felizes, tá? Bem assumidos, autoestima lá em cima, todo mundo muito bem resolvido com a sua calvície. Isso é que importa. Isso que importa, a autoestima está bem. Então tá bom, doutor, obrigada, viu? Obrigada pelas informações, obrigada pela participação. Imagina, sempre um prazer recebê-lo. Precisar. Até uma próxima oportunidade. Bom dia também. Porque agora eu já estou indo lá para Blumenau, mas